Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Bem, mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito de assuntos que possam e devem acrescentar em nossa vida, porque são assuntos sadios, né, aonde expressam a total vontade do Eterno para com os seus escolhidos. Por isso, nós dedicamos o nosso tempo, que se chama agora, né, para disponibilizar para você esses ensinos, a qual muitas pessoas não compreendem, não sabem, e por ter se decepcionado em algumas igrejas, então as pessoas partem para o judaísmo e ficam sem opção, e ficam em casa, e às vezes não congregam, não conseguem congregar, porque não existe uma comunidade. Então, nós fazemos esses vídeos justamente para que você possa absorver, escutando, alguns em áudio, alguns em vídeos. Eu já falei que nós preferimos fazer em vídeo porque é muito mais fácil para renderizar, ou seja, você finalizar o vídeo que você está fazendo. Quando se trata de vídeo, então se torna mais pesado, requer mais tempo. Então, quando se trata de áudio, né, nós fazemos só uma foto, colocamos ali, colocamos o áudio, então é muito mais rápido e eficaz. Então, como o Yeshua sempre falou que nós devemos ouvir, né? Ele fala para Israel, escute, ouça Israel, né? Então, é chamar Israel, ouça Israel. Então, é muito mais melhor, digamos assim, para que você possa ouvir. Certo, e o assunto que nós iremos falar hoje é um assunto interessante, a qual nós na congregação, nós nos reunimos todo Shabat, e alguns irmãos tinham comunicado a respeito do significado de Shalom. Muitas pessoas, principalmente no cristianismo, em algumas igrejas, as pessoas elas dão a paz do Senhor, né? Como de costume. Então, e algumas chegam a chamar de irmãos, né? Irmãos, pessoas que estão ali no mesmo convívio chamam de irmãos, pessoas de fora chamam de irmãos. Bem, a paz do Senhor. Então, este significado de Shalom é diferente ele traz mais uma profundidade do que simplesmente a paz do Senhor. Nós não podemos deixar de crer que se você falar paz do Senhor e vive uma paz realmente do Eterno, com certeza aquela paz do Eterno vai fazer sentido na sua vida, lógico. Mas não é simplesmente uma palavra, a palavra Shalom. Não é simplesmente um dito, digamos assim, mas existe uma profundidade por trás disso. E para falarmos disso, nós vamos explicar lá no finalzinho do vídeo, no finalzinho do áudio, nós iremos explicar por que João ele chega a dizer que não é para dar shalom para alguns tipos de pessoas, né? Porque parece uma contradição. Uma hora, e eles falam que nós devemos anunciar as boas novas a todos. E de repente, ele diz que não é para dar shalom para algumas pessoas. Então nós vamos ler, vamos explicar por que ele estava falando sobre isso. Mas antes de mais nada, nós vamos entender o que significa shalom.
Shalom não é simplesmente uma palavra, não é simplesmente um dito. Não, existe uma profundidade extraordinária por trás disso. Primeiro, que procede do nosso povo semita, do nosso povo Israel. Então, já dá para a gente entender uma profundidade, né? Nós, como eu falo aqui, simplesmente, assim, com todos os nossos irmãos que às vezes estão conosco, eu falo, a gente brinca a respeito de algumas palavras nordestinas, né? Então, como eu digo, nós brasileiros temos o costume de fazer arrodeio, ou seja, nós não somos diretos com a nossa palavra. Nós temos a intenção, a intenção, consequentemente, de sempre fazer arrodeios, né? Arrodeios, tipo, em vez de eu falar algo para uma pessoa, mesmo que doa, mas é uma verdade, eu procuro fazer arrodeios. Não sei se você está me entendendo, conforme que eu sou nordestino, então, só para você entender, eu fico maquiando aquela verdade para que a pessoa ela não possa ficar com raiva de mim. Ou às vezes até eu nem falo. Então, nós brasileiros, nós temos esse costume. E o povo semita, eles não tinham este costume. Tanto é verdade que Yeshua lhes falava na cara, entendeu? O Yeshua condenava certas práticas lhe falando não por trás, mas na cara. Ou seja, porque é costume do nosso povo semita. Daí você vê que a palavra shalom, ela tem um significado muito grande. E esta palavra, ela caminha juntamente com o hebreu, com o israelita, que preserva os princípios da Torá. Esta palavra, não só a palavra, mas este poder que tem expressado nesta palavra, foneticamente falando, nós falando shalom, então é enraizado dentro nesta palavra um poder extraordinário. Não estou falando que é um amuleto da sorte, não estou falando isso, estou falando que existe um poder extraordinário que acompanha com aquela pessoa, para onde ela vai, o significado, o poder da palavra, foneticamente falando, shalom, está com ela. E aonde ela vai, ela corresponde com aquele chamado, com aquele dito, com aquela palavra chamada shalom. Bem, vamos, para você testificar e testemunhar a respeito disso, nós vamos falar e nós vamos explicar. O que significa shalom? Nós vamos ler. Se você tem a Bíblia Judaica completa de David Stern, certo? Você vai lá nos últimos, lá nas últimas folhas, e lá você vai ver que existe algumas palavras na Bíblia judaica que elas estão transliteradas do hebraico. E lá no glossário com explicações de pronúncia, você vai lá e vai na página 1582. Lá embaixo você vai encontrar a palavra com o significado shalom. Então vamos lá. Shalom, primeira coisa, significa paz. Paz
Segunda coisa, tranquilidade. Tranquilidade. Terceira coisa, terceiro significado, segurança. Segurança. Quarto significado, bem-estar. Bem-estar. Quinto significado, saúde. Sexto significado, contentamento. Sétimo significado, sucesso. Oitavo significado, conforto. Nono significado, plenitude. E, para finalizar, com o 10º significado, integridade. Então, nós temos paz, tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude e integridade. Então, vejam o que a palavra Shalom ela traz. Os seus significados que acompanham com o indivíduo, o tzadik, o justo, o filho de Elohim, descendente de Israel, com os princípios de Avraham Avinu. Ele tem paz, tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude e integridade. E estes 10 acompanham a palavra Shalom. Bem, ponto. Agora nós entendemos o que significa a palavra Shalom. Ao entrar Yeshua, ele disse uma coisa interessante. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 12. Vamos ler. Bíblia Judaica David Stern. Tradução David Stern. Vamos lá. Mateus, capítulo 10, versículo 12. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, acho que é capítulo 11. Então, vocês vejam aí. Ele diz o seguinte. Ao entrarem na casa de alguém, digam Shalom. Veja. Digam o quê? Shalom. Aleichem. Se a casa for digna, que nós lemos de um dos significados, né? Tranquilidade, plenitude, integridade. Então, se a casa for digna desses 10 atributos que significam a palavra Shalom, vejam só, não está escrito, mas se a casa for digna, você já sabe que a Shalom de vocês permaneçam sobre ela. Se não for, que a Shalom retorne para vocês. Então, quando eu entrava numa casa de uma pessoa, se aquela pessoa ela tinha os atributos que acompanhavam a palavra Shalom em toda a sua plenitude e essência, então quando eu adentrava a uma casa, eu falava o quê? Shalom Aleichem. Então, se aquela casa, veja que não é só uma simples palavra, ela tem um poder extraordinário. Se aquela casa não for digna, a Shalom retorna para nós. É lógico que quem ia levar a palavra ou o poder da Shalom àquela casa eram tzadik. Eram pessoas que viviam na Shalom. Por isso Yeshua falou.
Mas se aquela casa não fosse digna, a Shalom retornava para você. Vejam só, não é o simples fato de não entendermos e de não ter significado profundo de dizer apenas a paz do Senhor. Nós sabemos que a paz do Senhor é extraordinária, profunda, mas está tão vulgarizado e banalizado dizer paz do Senhor que qualquer um diz. Então, do mesmo modo, existem pessoas que dizem Shalom, mas ela mesmo não vive uma Shalom. Existem pessoas que dizem Shabbat Shalom, mas ela mesmo não vive um Shalom, um sábado, com os 10 princípios da Shalom. Então, vejam como isso é extraordinário. Isto acompanha uma pessoa. A palavra Shalom, ela é muito profunda. Então, em outra oportunidade, vamos ler em Números capítulo 6. Vamos ler para nós entendermos, tá? Nós não estamos aqui falando de coisas que veio na nossa cabeça, não, tá? Existe muito mais coisas que são muito profundas. Capítulo 6, versículo 24 ao 26. Diz o seguinte, olha só. É a bênção sacerdotal. Veja, a bênção do Kohen Hagadol, do Kohen, daquele que executava o serviço no Mishkan. Então, a bênção de Adonai é que Adonai te abençoe e te guarde. Veja só, isso o sumo sacerdote abençoaria ou estava abençoando o povo de Israel. Que Adonai faça sua face brilhar sobre você e lhe mostre a você o seu favor. Finalizando, que Adonai levante sua face na sua direção e te dê a Shalom, a paz a você. Yavarekecha, Feish merekecha, Yair panav elecha, Vehu nekecha, Ish panav elecha, Veyashem yekecha shalom. Então, que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você seu favor. Que Adonai levante sua face na sua direção e te dê a paz a você. E ele complementa que desse modo eles devem aplicar meu nome ao povo de Israel para que eu os abençoe. Então, o povo de Israel, eles recebiam esta bênção sacerdotal, digamos assim para você entender. Então, o Kohen, o sumo sacerdote, ia lá e abençoava aquele povo de Israel. E havia o significado extraordinário, que nós sabemos já, que são os 10 princípios do significado Shalom, que eu vou repetir: tranquilidade, quer dizer paz, tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude e integridade. E isto acompanhava aqueles que eram tzadik, que eram pessoas que tinham esses atributos em suas vidas. Em João capítulo 16, vamos lá, nós fomos lá na Torá agora nós vamos lá em João capítulo 16, e Yohanan diz o seguinte, 33, na Bíblia João Ferreira de Almeida, tradução João Ferreira de Almeida, deve ser, eu acho, capítulo 32, ou versículo 32 do capítulo 16. Diz o seguinte:
Eu lhes disse estas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham Shalom. Neste mundo, vocês terão aflições, mas sejam fortes. Eu venci o mundo. Então, mais uma vez, Yeshua enfatizando que se nós permanecermos unidos a Ele, nós teremos o quê? A Shalom. E a Shalom, todo mundo já sabe que está me ouvindo, acompanhe os 10 princípios do seu significado Shalom. Então isso é muito profundo. Se eu permanecer unido a Yeshua, se eu cumprir os seus mandamentos, se eu cumprir as suas mitzvot, eu irei permanecer na Shalom. Não é à toa que o Eterno pede para o Kohen Hagadol, falando para Moshe, para abençoar o povo de Israel com a Shalom. Vejam, mais uma vez, em Mateus capítulo 5, versículo 9, agora nós estamos na Brit Hadashah. Mateus, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: quão abençoados que promovem a Shalom, a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós sabemos que quem promove a Shalom, a paz, serão chamados filhos de Deus. Isto serve para mim de forma contrária. Se eu não promover a Shalom, a paz, eu não serei chamado filho de Elohim. Por quê? Porque a palavra Shalom, ela não é simplesmente uma palavra que se deve ser pronunciada a qualquer momento, sem significado, sem poder, sem a magnitude e sem o esplendor a qual ela se expressa. Nós devemos saber que a palavra Shalom, ela traz um poder extraordinário, a qual, através do tzadik, que vive os princípios desta palavra em seus significados, ele será chamado filhos de Elohim, de Deus. João 14, 27. Mais uma vez, lá na Brit Hadashah, Yohanan 14, 27. Vamos lá. Você está me acompanhando? 14, 27 diz o seguinte: o que lhes deixo é Shalom. Por que Yeshua disse assim, olha, o que lhes deixo é dinheiro, ouro, prata, o que eu vou lhe deixar é isso? Por quê? Porque essas coisas são fúteis, essas coisas são inúteis. A Shalom, ela não é comprada, ela é conquistada. Dou-lhes minha Shalom, não a dou como o mundo a dar. Lembrem-se de que existe uma Shalom momentânea que o mundo dá, uma paz momentânea. E esta paz, ela se dissipa com qualquer situação, ruim, ela se dissipa, ela vai embora e você vive inseguro. E a Shalom que você conquista através da essência de Hashem é a segurança. O terceiro significado, paz, tranquilidade e segurança. Aí ele fala, não a dou como o mundo a dá, não se deixem perturbar, nem fiquem com medo. Então, vejam, o significado, Shalom tem a sua magnitude. 1 Pedro, primeiro Kéfas, vamos ler, capítulo 3, do 10 a 11.
diz o seguinte, 1 Pedro 3, 10 a 11, diz assim: porque quem quiser amar a vida e ver bons dias, deve guardar sua língua do mal e seus lábios do engano. Afasta-se do mal e faça o bem. Procure a shalom, a paz, com insistência. Ou seja, Gleidson, eu não tenho a paz. Eu quero conseguir esta paz. O que ele está dando aqui? A direção para nós procurarmos com insistência. Mas primeiro existem os requisitos. Quem quiser amar a vida e ver bons dias deve guardar sua língua do mal e seus lábios do engano. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz com insistência. Com insistência. Por isso que você vê pessoas passando tempos e tempos em congregações, em igrejas e não tem shalom, não tem paz. Por quê? Porque essas pessoas, elas cultivam dentro de si uma vida de maus dias, uma vida que infelizmente ficam falando, a sua língua só fala de maldade, seus lábios estão cheios de engano, mas ela não quer se afastar disso. Ela prefere se envolver com essas coisas. Por isso que esta pessoa não tem a paz. Ela não consegue procurar paz com insistência. Porque Adonai mantém seus olhos sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas o rosto de Adonai volta-se contra os que praticam coisas más. Então, se você está praticando coisas más, Adonai mantém o seu rosto longe de você. Ele não te conhece. Ele não te tem como filho, como um tzadik. Aí você vê pessoas agindo com maldade, pessoas que conhecem. Eu não estou falando de pessoas lá de fora. Estou falando de pessoas que estão no nosso meio, pessoas que viveram no nosso meio, que estavam no nosso meio e que mesmo assim praticam coisas más, né? Caluniando, difamando, falando coisas terríveis, mas essas pessoas não querem mudança. Então o final vai ser o quê? O Eterno se voltando o seu rosto contra essas pessoas. Salmos 4:8. Terrelim, Salmos 4:8. Vamos ler. Veja só o que está escrito. Cadê? Está aqui. Tu puseste o meu coração mais alegria que no tempo do trigo e do vinho novo. Deitarei e dormirei em shalom, porque Adonai, só tu me fazes viver em segurança. Vejam, o segundo requisito, o segundo significado, o terceiro significado de shalom, que é paz, tranquilidade e segurança. Veja, Adonai falou sobre isso, o salmista Davi falou sobre isso, Yeshua falou sobre isso, os talmidins falaram sobre isso, e você acha que isso não tem poder? E você acha que isso não tem uma estrutura espiritual por trás disso? Pelo amor, hein? Vamos lá ler em Colossenses. Vamos achar aqui, só um minuto. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte, vejam só. Meu Pai amado, muito forte. Capítulo 13 diz o seguinte: suportem-se uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra uma pessoa, veja só, para você que às vezes fica só aprendendo coisas do judaísmo. Pessoal, uma coisa eu tenho que deixar claro para vocês, não posso deixar isso passar. Vejam só.
o judeu original, que é nascido na terra, que procede da genealogia de seus pais, que conhece seus bisavós, conhece sua genealogia até desde tempos e tempos, há milésimos de ano, esses judeus, eles tinham como princípio, as primeiras coisas, correção, controlar seu Yetzer Hará, sua má inclinação. Depois, os ritos, as tradições eram aplicadas. Sempre foi assim. Então, o Eterno tirou o povo de Israel que estavam vivendo de práticas erradas, e no Monte Sinai, o Eterno primeiro foi dando para ele o Mishkan, foi dando para ele os serviços, os ritos, as orações e tudo mais. Não foi primeiro dando isso. Primeiro o Eterno dá os 10 mandamentos. Vejam, o Eterno primeiro traz a pessoa à correção. O Eterno primeiro trouxe a pessoa à consciência daquela correção. Então, se eu não tiver esta consciência de correção e não procurar mudar, de nada vale se eu colocar um kippá, se eu começar a praticar um rito do judaísmo, se eu começar a falar sobre o Sidu e Sidurim, né? Se eu começar a rezar, se eu começar a ficar, né, fazendo aquele gesto de como se eu fosse um super religioso. Então, de nada disso vai adiantar, porque o Eterno, primeiramente, ele deixou os atributos, os mandamentos, né, as suas ordens, primeiro para correção do erro, para controlar o Yetzer Hará, para controlar a sua má inclinação. Depois que eles alcançassem esta Shalom, depois que eles alcançassem este controle do Yetzer Hará, você iria o quê? Você iria alcançar a Shalom. Então, o serviço viria agora. Aí você faria o serviço com toda dedicação, com toda inspiração, com todo amor. Por quê? Porque você não cultuava, você não está cultuando a maldade. Então, o serviço para você ia ser completo. É assim que funciona. Mas não, hoje nós temos comunidade, hoje nós temos sinagogas, né? Que o gentil ele chega lá, a primeira coisa que o camarada fala pro gentil é para ele se circuncidar. A primeira coisa que o camarada fala pro gentil é para ele colocar um kippá. A primeira coisa que ele fala pro gentil é para o camarada colocar um talit, comprar livros do judaísmo, sendo que o gentil passou a vida inteira fazendo um monte de porcaria. Então ele precisa controlar, ele tem o discernimento, a consciência de controlar seu Yetzer Hará, sua má inclinação. Se ele não tiver, de nada disso vai adiantar. Você, escuta só, você que está ensinando essas coisas para estes gentios, colocando como primordial o rito, né? Se você está colocando como primordial para esse gentio o rito, se você está colocando em primordial para esse gentio o rito, as tradições, e esquecendo que Yeshua ensinou, você está fazendo ele 2 vezes filhos do inferno. Escuta o que eu estou te falando, não é eu que estou falando não, Yeshua falou para os fariseus que eles percorriam céu e mar atrás de um prosélito. E olha lá, tem gente correndo atrás de gente. É o que os fariseus faziam. Então, corriam de céu e mar atrás de gente. E ele já era filho do inferno. Ele fez 2 vezes mais filhos do inferno aquela pessoa. Veja como isso é muito sério. E as pessoas não se dão conta. Então vamos ler aqui, né? Continuando para a gente entender. Colossenses 3,13 diz o seguinte. Vamos entender. Suportem uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra uma pessoa, perdoe-a. Se alguém tiver alguma queixa contra uma pessoa, perdoe-a. De fato, como o Senhor lhe perdoou, dessa forma vocês devem perdoar. Acima de tudo isto, porém, revistam-se do amor,
que une todas as coisas com perfeição, e que a Shalom procedente do Messias seja quem tome as decisões de seu coração, porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso do Messias. Então vejam só, quem não tem Shalom não perdoa. Quem não tem Shalom não tem compaixão, não se reveste do amor, não reconhece que Yeshua os perdoou e não conhece Yeshua. Isaías capítulo 26, versículo 3. Vamos lá. 26, versículo 3. Olham só. A pessoa cujo desejo está em ti, tu a preservas em perfeita Shalom, pois confia em ti. Contentamento, sucesso, conforto, plenitude, integridade, segurança, bem-estar. Pois confia em ti, confie em Adonai para sempre, pois em Yah Adonai está a rocha eterna. Quem é a rocha eterna? Yeshua. Mais para frente, acho que semana que vem eu vou fazer um vídeo falando sobre a rocha. Vocês vão ver. Acho que domingo, tá? Você não vai ver tanta rocha, você vai ouvir tanto falar de rocha, que a Torá, o Tanar, a Brit Hadashah fala de tanta rocha, que eu digo assim, várias vezes fala de rocha, e a rocha é Yeshua, tá? Então eu vou falar domingo, podem aguardar. Tiago, capítulo 3. Vamos ler Tiago, capítulo 3. Cadê você, Tiago? Onde você está? Só um minuto. Que às vezes a Bíblia fica grudando as páginas. Cadê a Bíblia? Tiago capítulo 3, versículo 17. Diz o seguinte: mas a sabedoria do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, depois dócil, racional. Olha só. Não existe sabedoria do alto em uma pessoa que ela não seja racional. A sabedoria do alto é racional. Por isso que Paulo fala que nós devemos desenvolver um culto racional, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Os pacificadores que plantam a semente da Shalom, da paz, juntarão uma colheita de justiça. Olha que extraordinário. Estamos chegando ao final. Vamos para Números. Números capítulo 25. Números capítulo 25. Diz o seguinte. 25, acompanhe comigo. 25:12. Diz o seguinte. Bilã respondeu a Balaque. Deixa eu ver, não, desculpa. 25:12, tá aqui, vamos lá. Portanto, diga: eu lhes dou minha aliança de Shalom, fazendo aliança com eles, seus descendentes, depois dele, de que o ofício de corrente será deles para sempre. Isso porque ele foi zeloso da causa de seu Elohim e fez expiação pelo povo de Israel. Quem? Pinhas, chamado na Bíblia João Ferreira de Almeida de Finéias. Ele
através de um ato de justiça que ele executou, ele alcançou a aliança de Shalom com o Eterno. E não só ele, mas os seus descendentes que viriam após ele. Vejam só. Existem muitas pessoas que colocam, um exemplo, o nome, de Ezra ben Yosef, Ezra filho de José, Hatikva ben Avraham. Existem muitas pessoas que estão vulgarizando esse significado de alguns nomes. Tem gente carregando o nome de Pinhas, por isso que nós devemos entender. Tem pessoas que carregam nomes até de Yeshua, nomes de Tiago, de Yohanan, de tudo. Mas essas pessoas não têm esses significados da palavra Shalom. Essa pessoa não é tranquila, essa pessoa não é segura, essa pessoa não tem bem-estar, ela não tem saúde, ela não tem contentamento, ela não tem sucesso, ela não tem conforto, ela não tem plenitude, ela não tem integridade. Longe de tal coisa paz, mas elas colocam o nome de Tzadik, que representaram uma nação, um povo de Israel, que viveram conforme corresponde com a palavra Shalom, com a sua integridade, com a sua justiça, com o seu amor. Eles carregavam isso no sangue, na alma. E aí você vê pessoas vulgarizando, colocando o nome dela, nome destes personagens, digamos assim, destes homens que representaram, colocando na vida deles. E aí você vê que suas condutas não condizem com aquilo que eles carregam. Então não se simpatize com isto. Observe, tá? Este é a minha orientação para que você analise. Agora, para finalizar, já quase chegando 40 minutos que estamos aqui, Para finalizar, João, segundo João, Yohanan, capítulo 1, só tem um, Segundo João, diz o seguinte, para finalizar: os ancião, para a senhora eleita e seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu, mas também todos aqueles que chegam a conhecer a verdade, por causa da verdade que permanece unida conosco e estará conosco para sempre. Continuando. Graças, misericórdias e Shalom estejam conosco da parte de Elohim, Pai, e de Yeshua, o Messias, o Filho do Pai, em verdade e amor. Fiquei muito feliz ao encontrar alguns de seus filhos vivendo na verdade, de acordo com o que o Pai nos ordenou. E agora, querida Senhora, peço que nos amemos uns aos outros, não como se eu escrevesse um novo mandamento, porque este é o que temos desde o princípio. E este é o amor, que vivamos de acordo com seus mandamentos. Este é o amor que vocês ouviram desde o começo. Vivam por ele, exclamou. Versículo 7. Muitos enganadores saíram pelo mundo, pessoas que não confessam que Yeshua, o Messias, veio como ser humano. Tais pessoas são enganadoras e anti-messias. Cuidem de si mesmos, para que não percam o resultado de seu trabalho, mas percebam a plena recompensa. Quem não permanece fiel ao que o Messias ensinou, não tem o Elohim. Quem não permanece fiel ao que o Messias ensinou, não tem Elohim. Quem permanece fiel ao seu ensino tem tanto o Pai quanto o Filho. Quem permanece fiel ao seu ensino tem tanto o Pai quanto o Filho. Quem não permanece não tem nem o Pai nem o Filho, é óbvio. Versículo 10. Se alguém chegar a vocês
e não trouxer este ensino, não receba em casa, nem mesmo lhe digam shalom, porque a pessoa que lhe diz shalom participa de suas obras malignas. Porque a pessoa que lhe diz shalom participa de suas obras malignas. Vejam que Yohanan, ele está expressando que quando você chegar na casa de alguém, né, ou cumprimentar qualquer pessoa, e esta pessoa não vive o ensino, ou seja, desculpa, se você encontrar alguém, se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não recebam em casa, nem mesmo lhe digam shalom. Que ensino? O ensino que Yeshua ensinou. O ensino que Yeshua está ensinando. Não receba nem na sua casa, nem mesmo lhe diga shalom. Porque a pessoa que lhe diz shalom participa de suas obras malignas. São pessoas que estavam fantasiadas ou que vivem fantasiadas, mas negam no seu interior Yeshua. Por quê? Porque elas falam de coisas, mas não as praticam. Elas não têm o ensino que Yeshua ensinou. Quem permanece fiel ao seu ensino tem tanto o pai quanto o filho. Ou seja, se eu não pratico ou eu não participo do ensino que Yeshua ensinou, eu não tenho nem ele e nem o Pai. E não é para nós recebermos e muito menos cumprimentar estas pessoas. Apesar de ter muitos que ele escrever, prefiro não usar papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam cumprimentos. Então veja, Pedro está falando para nós nem cumprimentarmos essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não praticam o ensino de Yeshua. No seu interior, ou até verbalmente, elas confessam que Yeshua não veio em carne. E no seu interior, elas não praticam os ensinos de Yeshua e também não confessam que ele veio em carne. E muito menos nem acreditam em Yeshua. Isto é terrível, muito sério. Aí você vê as pessoas, elas se... na época dos talmidins, sempre cumprimentando com shalom, porque eles viviam isso. E infelizmente hoje você vê pessoas falando shalom, mas não vivem o que Yeshua ensinou. Elas vivem de forma a qual nós já falamos. E está escrito o seguinte, olha só. Capítulo 1, Romanos, para terminar, e já termina agora. Romanos diz o seguinte, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte, a ira do Eterno é revelada desde o céu contra toda a perversidade e impiedade de pessoas que, motivadas por sua injustiça, mantêm a supressão da verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito do Eterno lhe é claro. É claro, as pessoas vivem, é claro, não tem nem como dizer que não é, porque é verdade. Elas vivem de forma que até os pagãos, os ímpios, abominam. Falam assim, caramba, poxa, essa pessoa está desse jeito? Nossa, eu não tenho isso na minha família. O ímpio fala isso. Pessoa fofoqueira, caluniadora, difamadora, briguenta, orgulhosa, prepotente, arrogante, estúpida. Então, esse tipo de pessoas tem gentios que falam, tem ímpios,
Pessoas pagãs que dizem, não, na minha família não tem isso não. Aí diz, por isso que fala que, pois o que se pode conhecer a respeito do Eterno lhes é claro, porque o Eterno assim os fez, desde a criação do universo. Suas qualidades invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Uma coisa que eu falo, a natureza é o reflexo do Eterno. Se você quer ver o Eterno, olhe para a natureza. Então essas pessoas não têm desculpa, elas sabem que o Eterno existe. Elas sabem, mas elas preferem praticar a maldade, sem viver em shalom, viver uma bagunça de vida. E aí diz o seguinte, apesar de saberem que o Eterno não o glorificam como o Eterno, nem lhe agradeceram. Ao contrário, tornaram-se fúteis em seus pensamentos, e seu coração obtuso anuviou-se, alegando ser sábios, tornaram-se tolos. Dizem ser sábios, na verdade, trocaram a glória do Eterno imortal por meras imagens semelhantes a seres humanos mortais. Pássaros, animais ou répteis. Este é o motivo pelo qual o Eterno nos entregou a vileza dos seus desejos, do seu coração, a ponto do uso vergonhoso de seus corpos alheios. Transformaram a verdade do Eterno em mentira, quando adoraram e serviram a coisas criadas em lugar do Criador. Louvado seja Ele para sempre. Amém. Esta é a razão do Eterno lhes ter dado paixões degradantes, de tal forma que suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais. E da mesma forma os homens, desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixões uns pelos outros. Homens cometendo os atos vergonhosos com outros homens e recebendo pessoalmente a penalidade apropriada de sua perversão, isto é, pelo fato de não terem considerado o Eterno digno de conhecimento. O próprio Eterno nos entregou as linhas de raciocínio inúteis, para que eles realizem coisas impróprias. Eles estão cheios de todo tipo de impiedade, maldade, ganância e imoralidade, cheios de inveja, assassinos, rixas, desonestidade, malevolência, são mexeriqueiros, caluniadores, inimigos do Eterno, insolentes, arrogantes e orgulhosos, planejam esquemas malignos, desobedecem os pais, são ingratos, desleais, insensíveis e cruéis. Conhecem suficientemente bem o justo decreto divino de que as pessoas que praticam tais coisas merecem morrer. Entretanto, não apenas continuam a fazê-las, como também aplaude outras pessoas que fazem o mesmo. Amém, gente? Então este é mais um estudo sobre o significado da palavra Shalom. Infelizmente, muitos a usam de forma leviana, de forma abusadora, ou seja, abusando de algo que foi enraizado e que tem significados extraordinários e poderosos para transformar vidas e para mudar vidas. Infelizmente, as pessoas até usam, para se beneficiarem de algo, de alguma coisa. Então, eu deixo esta palavra para você e que você não se ofenda com a verdade. Porque a verdade, como eu já falei, tenho dito, e todos os talmidim de Yeshua sempre falou, a verdade, ela pode ser falada por qualquer pessoa, independentemente do seu estado, de sua vida espiritual. Nós vemos nas profecias que Bilã profetizou para Israel. Este Balaão, era um homem, falso profeta. Mas o Eterno, através da boca dele, o Eterno proferiu bênçãos para o povo de Israel. Isso nos mostra claramente que o Eterno aconselha, nos ensina, nos adverte
Porque Ele nos ama. Então não se aborreça, não fique com raiva de uma pessoa que está proferindo a palavra do Eterno, falando da palavra do Eterno para você. Você não tem que ficar com raiva, você tem que se autoconscientizar. Pensamento semita é assim: se autoconscientizar, colocar sua vida no caminho que é Yeshua, e aí prosseguir conforme ele ensinou. Como disse Paulo, por falar a verdade vocês me têm tratado como inimigo? Por acaso fiz inimigo de vocês? Então, infelizmente, hoje nós estamos vivendo em épocas onde as pessoas ficam tristes e magoadas porque você fala a verdade. E falar a verdade é algo que você está sendo impactado por ela, não é por mim. Eu sou homem cheio de falhas, cheio de pecados. Estou no mesmo barco. Estou no remo, estou com a mão no remo. Estamos remando para frente. Tropeçou, levanta, se ergue, vamos em frente. Nós nunca devemos deixar de lutar. Então, você tem que ter este pensamento, você tem que ter este princípio, esta oportunidade abraçada e enfrentar o dia a dia. Então, seja um tzadik, seja um verdadeiro homem e uma mulher do Eterno, para que você possa viver na Shalom, porque senão vai acontecer situações na sua vida que você vai se desesperar, você vai viver uma idolatria. Uma pessoa idólatra, ela é simplesmente uma pessoa que não conhece o Eterno. Ela menospreza as coisas do Eterno. Elas potencializam o mal e até chamam. É como se o Eterno tivesse perdido o controle da sua criação. Então existem pessoas que são idólatras e nem sabem, né? Então nós devemos tomar muito cuidado. Então você deve tomar muito cuidado. E eu peço a você que você compartilhe este vídeo. E, coloque pessoas para ouvir. Coloque pessoas para ouvir este vídeo. Talvez você possa salvar esta pessoa. Como está escrito, se você salvar uma pessoa da maldição, do pecado, você vai ser perdoado multidões de pecados seus. Olha que coisa extraordinária. Por isso que eu não estou preocupado com o que você pensa de mim. Eu não estou preocupado com o que você acha de mim. Porque eu estou fazendo aquilo que Yeshua mandou. Então, se eu, através do estudo, através dos princípios, da essência, do amor, tenho aprendido e tenho absorvido e entendido e expressado um culto racional para Yeshua, e assim, falando para você sobre a sua palavra e você se voltando para Ele, nós vamos obter do Eterno, será perdoado multidões de pecados nossos. Então, compartilhe, espalhe, não deixe, potencialize Yeshua, potencialize Ele na sua vida, viva Ele, e o resto é resto. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua ou Mashiach, Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, que Ele te dê a Shalom, hoje e amanhã, para todo sempre, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.